A paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde a todos também, para a honra e glória de Deus, né? Mais um dia a gente está aqui, né? Vindo falar, né? E pregar sobre a maravilhosa palavra de Deus, né? E o tema de hoje é oração. E olha, creio eu que o Espírito Santo tem falado ao coração de muitos aí, né? Através das plataformas, né? Que eu tenho postado, né? E creio que Deus também está encorajando muitos também a fazer o mesmo. E eu agradeço a Deus por Deus, né? Me proporcionar vocês, né? Para que eu possa estar pregando, inspirado pelo Espírito Santo, claro, e também tentando ao máximo trazer uma palavra de Deus pautada na palavra dele mesmo, na palavra de Deus. Então vamos lá, né, gente? E olha, vai ser um vídeo bem detalhado sobre oração. Eu separei alguns versículos da Bíblia, né, para a gente estar vendo sobre este tema, oração. Então vamos começar a leitura, vamos primeiramente ler, né, todos os capítulos, livros e versículos, né, e depois eu deixo a referência bíblica para vocês na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Então vamos lá, e não sei, né, quanto tempo vai durar, vai ser o tempo que Deus quiser, mas vamos lá, né, honrar e glorificar o nome de Deus. E tá bem calor aqui, né, e com certeza na cidade de vocês também, mas a gente tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias, né. Mas vamos lá então, né, para este tema de hoje, né, a oração. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 5,16, a minha já está aberta aqui, vou estar pegando aqui para fazer a leitura. Então vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Agora vamos para Mateus 5,44. Vou estar fazendo a abertura aqui. Mateus 5,44. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E agora a gente vai para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, calma aí. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É um versículo bem curto mesmo, tá? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E agora a gente vai voltar em Mateus novamente. Mateus 6, do 5 ao 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora vamos continuando aqui, Mateus 6, 9 e 13, a famosa oração do Pai Nosso. Na verdade, gente, é um modelo de oração, tá bom? Você pode sim orar, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome e tal. Só que, na verdade, o que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Tipo assim, Pai Nosso que estás no céu. Pai, o Senhor é o Deus Altíssimo, é o nosso Pai, o Senhor está no céu, o teu trono está no alto dos céus. Entendeu? É um modelo de oração. Então vamos aqui ler, né? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos para Efésios 6,16.
Efésios 6... Não, Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora nós vamos para o último livro aqui, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Gente, então, eu sei que foi uma leitura bem longa, mas bastante necessária para a gente tentar absorver um pouco ou muito, né, do que é a oração na vida do discípulo de Cristo, né, do seguidor de Cristo. Gente, oração ela é fundamental, porque oração é conversar com Deus e é muito bom orar. E vamos então, né, aqui, né, vamos absorver agora, né, dos capítulos, né, dos versículos aqui, né, que nós lemos, né, vamos absorver. Vamos para lá. Vamos para cá agora, né, perdão. O tema de hoje é oração. Como um verdadeiro discípulo de Jesus deve orar? É uma pergunta, né? Ao decorrer desse devocional, veremos algumas maneiras de orar. O próprio Senhor Jesus nos deixou um modelo de oração e Jesus nos chama a orar pelos inimigos e pelos que nos perseguem, como a gente leu, né, aqui, né, na leitura de Mateus. A gente tem um problema quando a gente ora, mas não que seja um problema, mas pode se tornar um problema. O problema não é só orarmos por nós. O problema é quando oramos só por nós. É quando em todas as orações, uma grande porcentagem delas, a gente só ora agradecendo, vamos dizer assim, pelas coisas, né, da vida da gente, aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Ele faz, ou quando a gente fica só pedindo para Deus e a gente esquece de agradecer no sentido de, eu agradeço pela minha vida. Mas você só agradece pela sua vida e a vida dos seus familiares, amigos e irmãos na fé que estão ao seu redor. É isso que eu tô querendo dizer, tá? A gente deve sim agradecer pela nossa vida, claro, mas a gente também deve agradecer pela vida dos nossos familiares, amigos e irmãos na fé. E vamos voltar aqui, né? Então, gente, quando a gente só ora pela gente, passa a ser um problema. E a nossa oração, ela vira uma oração egoísta. E vamos voltar aqui, né? Em Mateus, vemos que é bom orarmos em secreto a Deus. No quarto, o que vemos é que é sobre orar com o coração aberto a Deus. Porque quando Jesus estava falando em ir para o secreto e tal, tem pessoas que pensam que Jesus estava se referindo para você ir em um cômodo específico da sua casa, que no caso é o quarto, e lá você orar. Olha, sim, por incrível que pareça, é verdadeiro, só que Jesus também está se referindo a você orar de coração. O lugar secreto, né, vamos dizer assim, pode ser o seu quarto, como Jesus mesmo disse, você pode orar no seu quarto, na sala, na cozinha, no banheiro da sua casa, entendeu? E o problema dos fariseus, né, os hipócritas, né, vamos dizer assim, que eles oravam em público, não que fosse proibido orar em público, sabe? Só que eles oravam em público apenas para chamar a atenção das pessoas. E quando a gente ora, a gente tem que direcionar a nossa oração a Deus e não a homens, no sentido de falar, né, conversar com Deus e não mostrarmos para as pessoas que somos pessoas de oração, fervorosos em orações. Não, nada disso. O que Jesus está querendo dizer é que a gente não deve ficar orando só para ficar impressionando os outros, porque isso é errado. Aliás, né, a gente nem deve fazer isso, porque tudo que a gente faz, até mesmo oração, deve ser visando honrar e glorificar o nome de Deus. Então, vamos voltar aqui. Então, e não devemos ficar fazendo orações repetitivas, pois Deus já sabe o que vamos orar antes mesmo de pensarmos em orar. Gente, quando vamos dizer, você vai orar, tipo, Deus já sabe que você vai orar, é incrível, né? Tipo, ele já antecipa, né, isso, ele já sabe, né? Tipo, ele quer ouvir de você. Só que ele já sabe que você vai orar,
pelo que você vai orar, pelo que você vai agradecer e tal na oração. E a gente não deve também ficar repetindo a mesma oração, sabe? Um exemplo bem simples, oh Deus, me proporciona isso, me proporciona aquilo. Olha, é necessário que a gente também tenha atitude, porque oração é orar e ter ação, é falar com Deus, mas também se mover, é ter uma atitude em relação a isso. É saber buscar também em atitudes, né? Orar, falar com Deus, mas também ter atitudes, principalmente. E em Tiago, né, como a gente leu, nós devemos, né, como a gente leu em Tiago, orar uns pelos outros, tais como familiares, amigos e irmãos da fé. E vemos em Timóteo que devemos orar pelas autoridades que Deus designou e colocou em nossas vidas. Então a gente vê que é importante a gente orar pelos políticos, pelos governantes, pelos vereadores, senadores, deputados estaduais, federais, orar pelos advogados, por essas autoridades sociais que Deus colocou em nossas vidas, né? Vemos que é necessário, né, orar pela vida deles, né, pedindo que Deus derrame sabedoria na vida deles, para que eles possam administrar, né, e instruir o povo, né, em um caminho, né, de obediência, né, em um caminho de retidão, né? E resumindo, que possamos orar também pelos que estão ao nosso redor. E em Efésios, aquela leitura que a gente fez em Efésios 6:18, vemos a importância de orar no Espírito Santo. Ali, com certeza, quando essa carta foi escrita aos Efésios, o que o escritor estava querendo dizer é que esse orar no Espírito é a gente orar sendo guiados pelo Espírito Santo em nossas orações. Porque quando a gente é deixado guiar pelo Espírito Santo em nossas orações, a gente ora de uma forma que a gente nem imagina. Vem o Espírito Santo, eu me lembro que, vendo um vídeo de um pastor, ele falou assim, quando tiver dificuldade em orar, peça ao Espírito Santo que direcione as palavras corretas em sua boca, para que assim você possa orar a Deus. Não que seja bem assim o que ele falou, sabe? Tem um tempo já que eu ouvi essa expressão desse pastor, essa frase. Só que é verdade, a gente pode pedir um direcionamento e uma inspiração do Espírito Santo para que ele, o Espírito Santo, possa colocar em nossos lábios, né, na nossa boca, as palavras corretas, né, direcionadas da parte dele, do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos orar a Deus. E ele também, né, o Espírito Santo nos mostra, né, para as pessoas, né, que temos que interceder, porque temos que orar uns pelos outros, como vimos em Tiago, porque, gente, muito é eficaz a oração do justo. E se for uma pessoa que anda de justiça, você pode ter certeza que Deus vai escutar a oração dessa pessoa. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um que estiver vindo aqui. Se andar em justiça, pode ter certeza que Deus vai escutar a sua oração. E Deus, ele responde com sim, sim, não, não. E muitas das nossas orações, Deus vai responder com sim e muitas também com não, né? Vamos dizer assim, porque Deus sabe daquilo que queremos, mas ele sabe daquilo que precisamos. E Deus, na sua incrível vontade, ele sempre vai querer nos proporcionar aquilo que ele sabe que precisamos. Então, gente, que possamos seguir o exemplo de Jesus, que também era um homem de oração, né? Fervoroso em oração, e que possamos, né, praticar a oração, orando uns pelos outros, né? Familiares, amigos e irmãos na fé, que são exemplos, né? E que possamos também deixar o Espírito Santo nos guiar em oração. Como eu disse, o tema é todo praticamente voltado à oração. E olha, eu espero que Deus fale com você, que o Espírito Santo possa colocar tanto na minha boca quanto na boca de vocês as palavras corretas para que possamos orar ao Senhor. Sendo que lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, gravei até um devocional falando da intercessão do Espírito Santo em nossas vidas, que fala que nós não sabemos orar como convém, é verdade, nós realmente não sabemos orar por nós mesmos como convém, mas o Espírito Santo sonda os nossos corações e através de gemidos inexprimíveis, o Santo Espírito de Deus leva uma oração genuína a Deus em nossas vidas, porque só o Espírito Santo sonda os nossos corações. E, gente, o vídeo de hoje bem explicativo sobre oração,
e que o Espírito Santo possa, né, nos direcionar a orar nele, né, no Espírito Santo, e que possamos parar de ter orações egoístas, né, e que possamos orar mais uns pelos outros. Olha, para a honra e glória de Deus sempre, né, que esses devocionais são gravados com amor, com a capacitação que vem de Jesus, e que vocês venham dar frutos para o reino de Deus por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi quem dirigiu, me ajudou e auxiliou todo este devocional. E foi o Espírito Santo quem me dirigiu a falar isso com vocês. Foi Jesus quem colocou as palavras em minha boca também para falar para vocês. Tenho certeza que Jesus também quer usar vocês, tá? Então, olha, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Tenham uma boa tarde, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Perdão se eu falei alguma palavra errada aí, tal, se eu expliquei alguma coisa errada, mas fiquem todos com Deus, até a próxima. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.